No caso do CARF, conforme as regras então vigentes, se ninguém se predispusesse a assumir o cargo sem remuneração, simplesmente a perspectiva dos contribuintes não estariam representadas naquele colegiado. Enquanto que o Estado, com seus bem remunerados auditores, seria o único presente. Em segundo lugar, exatamente por ser um advogado, digamos, já bem sucedido no meu ofício, pude me permitir a dar a minha contribuição, chegando inclusive a utilizar a estrutura do meu escritório para auxiliar nessa tarefa. Estou aqui nessa CPI por conta de ter meu nome relacionado numa investigação sobre possíveis irregularidades no CARF. Tenho, obviamente, acompanhado os trabalhos dessa CPI, assim como as notícias divulgadas pela imprensa, e, do meu ponto de vista, identifico equívocos graves aqui relacionados. Por exemplo, tanto a imprensa quanto esta CPI usam com muita facilidade a expressão sonegação em relação às empresas sob investigação. Em verdade, tal afirmação é improcedente, pelo menos para a maioria dessas empresas, já que nos seus balanços e auditorias contam os valores apurados nos seus exercícios sobre os quais os auditores formularam os autos de infração e aplicaram as multas. O que essas empresas não concordam, e têm pelas leis deste país total direito em assim proceder, são os critérios ou os valores arbitrados pelos agentes da Receita. Por isso, recorrem ao CARF. Afirma-se também que o CARF só existe no Brasil, quando, em verdade, em praticamente todos os países há órgãos semelhantes, pelo menos em todos os países onde existe um Estado democrático de direito, constituído como alternativa para o contribuinte recorrer contra possíveis abusos cometidos pela estrutura fiscal. Falam que o CARF foi criado em 2009. Em verdade, ele existe desde 1924, há 91 anos. Apenas tinha denominação de Conselho de Contribuintes. Reclama-se pelo fato do contribuinte, ao ter seu recurso negado pelo CARF, ter o direito de recorrer à justiça, enquanto o Estado não. Ora, o CARF é um colegiado pertencente ao Ministério da Fazenda, ou seja, pertencente ao próprio Estado. Como o Estado pode recorrer à justiça contra uma decisão tomada por ele próprio? Acha-se estranho uma empresa ter sofrido um auto de infração de 200 milhões e, no final, apesar de todo o rigor com que se julga no CARF, ter recebido uma multa de 1 milhão. Mas, em momento algum, se considera a possibilidade do contrário. Uma empresa dever 1 milhão e a estrutura fiscal querer que ela pague 200 milhões. Num caso tal, ao qual que aconteceu com a Forte, por exemplo. Condena-se advogados como eu aceitarem assumir função de conselheiro sem remuneração, o que em qualquer lugar do mundo seria uma ação elogiada. Mas ninguém se refere aos economistas, contabilistas que lá estão na mesma condição. Também não se fala do fato dos auditores terem, além do salário, pelo menos até há pouco tempo, vantagens em seus vencimentos, gratificações, estabelecidas pela quantidade de autos de infração que lavravam. Ou seja, bastaria multar, em tese, para poder ter alguma gratificação nos seus salários. Acusam o CARF de reduzir os valores das multas no mérito da autuação. Após o julgamento, o processo retorna à Receita Federal e esta sim vai apurar o verdadeiro valor, um mérito correto aplicado ao caso. Pergunta se determinado conselheiro